Aqui de São Paulo nós vamos lá para Nova York, onde está o correspondente do Grupo Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão, mais uma vez conosco ao vivo aqui dos Bastidores do Poder. Boa tarde para você aí, Barão, tudo bom? Oi, Barão. Fala, Cris. Fala, Isabel. Boa noite para vocês no Brasil. Bom retorno, viu, Isabel? Obrigada, Barão. O bicho pegou aí, né? Olha, eu saí de férias, o Trump ainda era presidente. Então, imagina só a minha desatualização ao longo dessas férias. Agora, a gente está falando do Trump e ele volta a ser notícia porque hoje também o bicho está pegando em relação ao que o Legislativo está fazendo sobre o processo de impeachment dele, né? Conta pra gente a quantas anda aí essa sessão lá no Legislativo. Mas não é um bicho tão grande assim, não, viu, Isabel? Essa história mais ou menos já sabe como é que Cartas vai marcadas? terminar. Já tem mais ou menos ideia de como vai terminar essa história. Hoje teve início a discussão do processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump no Senado dos Estados Unidos, referente àquela invasão do Capitólio que houve no começo do ano, no mês de janeiro, né? O Trump não é mais presidente dos Estados Unidos, então é claro que tem um peso completamente diferente esse processo de impeachment, caso ele continuasse na Casa Branca, né? Então é uma situação muito diferente, ele não está mais no poder, está isolado na mansão dele em Mar-a-Lago, na Flórida. De qualquer forma, hoje começaram os debates, inicialmente para discutir se esse processo é constitucional ou não. Por quê? Porque pela primeira vez um ex-presidente dos Estados Unidos está sendo submetido a um processo de impeachment. Então, houve até agora há pouquinho uma discussão envolvendo a acusação e a defesa do presidente Trump. E já terá início uma votação. Mas essa votação no Senado é especificamente para decidir se o processo é constitucional ou não. E tudo indica que sim, vai ser aprovado. Precisa de maioria simples, né, do Senado. Então, essa decisão deve ser tomada já pelos senadores. E aí vai ter início o processo de impeachment. Opa, travou a comunicação aqui com... um pouquinho travado. Ele acabou vencendo uma batalha de um outro processo de impeachment. Oi, voltou, Barão. Voltou. Travou, parei. Não, voltou, já voltou. Então, vamos lá. Não vai, mas parece que agora vai. 3, 2, 1, vai lá, Barão. Você falava sobre essa... Não vai, acabou o fundo. Você falava sobre essa aprovação do processo de impeachment, que é cartas marcadas aí, né? Deve rolar sem problemas. Exatamente. Né? Então, hoje a gente está acompanhando o início desse processo, tudo indica que vai ser aprovado, que vai ser constitucional o processo. E aí, a discussão em si mais longa, né, desse processo até finalmente a votação lá na frente. E aí a votação, de novo, o Trump deve levar vantagem e o processo de impeachment não deve prosperar no Senado, assim como aconteceu no ano passado em um outro caso. Então, precisa de 2/3 do voto para o processo ser aprovado lá na frente. E hoje o cenário é de divisão, 50% de senadores democratas, 50% de senadores republicanos. 17 senadores do partido de Trump teriam que aprovar o processo de impeachment para ele ser aprovado. Isso não deve acontecer. Ou seja, após aquela invasão, após tudo que a gente viu, Trump deve sair vitorioso no Senado, o processo deve ser mais rápido. O primeiro, ano passado, demorou 3 semanas, agora deve demorar apenas 1 semana, porque tanto os republicanos querem resolver logo essa questão, não ter mais a imagem do partido arranhada, como os democratas querem aprovar projetos que interessam de fato ao presidente Joe Biden, entre eles o novo pacote de auxílio econômico. Se por um acaso der uma zebra e o processo for aprovado de impeachment lá na frente, Trump não poderá concorrer a cargos públicos novamente no futuro aqui nos Estados Unidos. Agora, você falava do interesse dos democratas, né, Barão? E isso tem deixado claro aí o presidente Joe Biden, né? Ele não tem se pegado muito nesse discurso a favor do impeachment, não, até porque tem muito problema para ele resolver, né? Exatamente, Cris. E ele mesmo falou que não tem chance de aprovar esse processo. Ele, durante muitos anos, trabalhou no Congresso dos Estados Unidos, ele sabe como é que funciona a cabeça dos senadores, né? Então, mesmo que o Trump não tenha uma unanimidade dentro do seu partido, não serão 17 senadores que vão votar contra ele. O Biden já falou que não está preocupado com esse processo de impeachment, a preocupação dele é maior, é com a vacinação, é com a situação econômica dos Estados Unidos, que, convenhamos, já é um problema gigante para ele resolver. Pro Trump é interessante porque ele tem 4 anos pela frente aí também para pensar como seria uma eventual volta ao poder, uma participação novamente em uma campanha presidencial nos Estados Unidos. Emoção não vai faltar, a gente aqui no Brasil já está bem acostumadinho com isso, talvez para os Estados Unidos não seja tão comum quanto é por aqui, mas nos últimos anos a gente conseguiu sentir bastante dessa emoção nesses processos da política.